aí, inconscientemente, você já bloqueia. Inconscientemente, você já não quer se relacionar. Quantos estão junto comigo? Então, você precisa perceber. Então, o anjo da guarda, a missão anjo da guarda, alguém que vai consolidar você na igreja, ele vai ensinar você a questão dos pensamentos corretos biblicamente. Porque se você não tem esse pensamento correto biblicamente, você está caminhando para um lado completamente errado. E aí você vai chegar no final, mas eu tive fé, eu fui no culto, eu saí do culto, eu participei da célula, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz 21 dias de jejum. Nada aconteceu. Por quê? Porque presta atenção, o pensamento tem que ser mudado. A forma de pensar tem que ser mudada, senão a sua fé é uma fé errada. Os irmãos percebem isso ou não? Eu já tive fé errada, alguém já teve fé errada? Sim ou não? Por causa de pensamento errado. Eu já fui e fiz peregrinação. Alguém já fez isso? Já fui e voltei de lugares distantes e longe, achando que a minha força poderia produzir, e na realidade a minha força era a minha fé. Olha como ele é de fé. Ele está indo a pé de um local para o outro. Olha que distância grande. Todo mundo que olhar fala, nossa, ele é um homem de fé. Tem fé nisso, irmãos? Naquele momento pode parecer que existia fé. Para quem olhasse de fora, tem um esforço, uma força sobrenatural. Olha o que ele está fazendo. Ele está cansado, ele está correndo. Olha o que ele está fazendo. Eu saí de uma distância, irmãos, como se fosse daqui até Aveiro, a pé. Eu tinha que ir e voltar no mesmo dia. E tinha que ser com tênis mais difícil para andar. E não podia beber água. Olha que sacrifício louco. Mas era a minha fé, mas Deus honra a tua fé. Presta atenção, fé errada. Pensamento errado a respeito de Deus. Eu não preciso fazer nada. Presta atenção. Cristo já fez tudo. Então eu não vou fazer nada mais, pastor. Não é isso que eu estou dizendo para você. A sua fé tem que ser correta em Cristo Jesus e fazer o que Ele te mandou fazer. E de fazer discípulos. Para consolidar alguém. Não fica fora disso, não. Sabe, irmãos, nós somos a igreja. E tem muita gente que fala assim, pastor, como é que eu vou chegar lá em cima? Se Cristo não for formado em você, não adianta você chegar na eternidade sem Cristo ser formado em você. Esse é o plano maior de Deus. Cristo formado em você. Jesus formado. A imagem de Jesus formada em você. Senão não adianta. Essa é a missão de Deus. O pensamento de Deus é, eu vou formar Jesus em você. Pastor, mas quem que é Jesus? É Jesus que foi homem e Deus. Mas como que é a imagem de Cristo? Essa imagem tem que ser olhada no espelho, contemplada no espelho, até que ele seja formado. Se Cristo não for formado, não adianta nada. Não adianta eu ter empresa, não adianta eu prosperar, não adianta eu ter família linda, maravilhosa, se Cristo não foi formado. Isso todo mundo tem. Tem gente lá fora que tem família muito melhor do que a gente que está aqui dentro. Tem gente lá fora que tem mais prosperidade do que a gente tem. A questão é, Jesus está sendo formado em você? Essa é a grande questão. Pastor, isso dá muito peso. Não, não dá não. Nós precisamos entender. E para Cristo ser formado, você precisa de princípios que Cristo está em você. Vou chamar alguém que tem disposição aqui. Tem força. Vem aqui, você. Jogador, futebol? Não. Não consegue? Flamenguista. Vamos ver. Flamenguista consegue. Flamengo ganhou? Perdeu, né? Do Fluminense? Ganhou? Eu não sei. Eu não percebo. Então, nós aqui somos a igreja. E vamos dizer que ele faz parte do corpo de Cristo, como você faz parte. Você escolheu fazer parte do corpo de Cristo. Mas eu sou igreja em casa. Não dá. Não dá para você. Alguém deixou a mão em casa hoje? Alguém deixou a mão em casa hoje? A cabeça? Mas tem gente que deixou, que fala, não, eu estou aqui, estou lá em casa. Então o corpo ele anda junto. E é tão interessante que ele pega aqui e eu falo para ele assim, olha o seguinte, você é a igreja. Você é corpo de Cristo. E para você entrar no corpo, você tem que estar consolidado. Sabe por quê? Porque imagina se ele resolve colocar o braço dele aqui no lugar da perna. Como é que vai ficar?
Dá para funcionar? Até fica. Eu não sei como é que ele vai andar, mas vai ser estranho. Vai ser um corpo estranho. Percebe? Porque não consolidado, o braço está no lugar da perna. E você precisa entender que você é corpo de Cristo. Deus te salvou. E eu quero dizer uma frase para você. O propósito eterno de Deus, que já está formado há muitos anos, requereu o teu nascimento. Então não é, presta atenção, o propósito eterno de Deus de formar o corpo de Cristo aqui na terra, requereu que você nascesse. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque senão você não entende, não percebe por que você nasceu. E quando você não percebe por que você nasceu, você não consegue se encaixar aqui no corpo. Você acha que o tempo todo as coisas funcionam sem você, e não funcionam. Você acha que o tempo todo a célula funciona sem você, e não funciona. Você fala, como que é isso, pastor? A questão é, Cristo precisa ser formado no corpo, não é fora do corpo. Não é com você em casa, é muito bom. Não é com você longe, muito bom as questões, mas Cristo só é formado quando você está aqui, frequente, estamos juntos, perto, consolidados, um e o outro. É lixa, falando, é confrontando, é estando perto. Imagina o que acontece quando ele bate o dedinho do pé. Qual a primeira coisa que acontece com ele? Não, irmãos, a boca começa a abrir e fala, ai, a mão dele já vai lá para colocar, olha o corpo todo dele sente, ele já pega o dedo. Alguém já acordou de noite, já deu com o dedinho do pé na... Alguém já aconteceu isso aí comigo? Na hora, o que você faz? Fala, ai, e todo o corpo sente. Irmãos, percebem isso? Então, consolidação é quando você sente, percebe e entra nisso. Eu estou nem aí, aconteceu na igreja, tem outras. Irmãos, se conecta rapidamente. Jesus está voltando. Não fica sem conectar no corpo. E aí, presta atenção, tem gente que fala assim, não vai fazer falta um pé. Realmente. A questão é você chegar na eternidade sem Cristo ser formado em você. Isso é um problema. Sabe, irmão? Você pode chegar na eternidade e Cristo não está formado. Quer dizer, antes de tudo, você quis fazer o que quis, o que bem entendeu, o que bem... Fala português de Portugal. O que bem te apetece. Só que o que apetece a Deus é formar a igreja dele e o corpo dele aqui na terra. Então, quando a gente fala assim, vamos caminhar, ele está pronto para caminhar, porque está tudo alinhado e ajustado. Mas aí você que é perna, resolve parar. Fala, eu vou embora, eu vou viver minha vida. Não quero nem saber de pessoas. Negócio, eu quero trabalhar, eu não quero fazer nada. Eu quero saber de céu, eu não quero saber de nada disso. Eu quero saber de vidas, não. Sendo que o Senhor quer saber de vidas. O Senhor quer saber de pessoas. O que trata para o Senhor é pessoas. O Senhor não quer saber de empresa, deixa eu dizer para você, entenda o que eu estou dizendo. O Senhor não quer saber de outras coisas, Ele quer saber de vidas. E aí, você pega e desconecta. Anda no pé só. Aí vai igual o Saci Pererê. O corpo vai chegar? Sim ou não? Sim ou não? Está normal? Não está. Porque alguém resolveu andar sozinho. Desconectado do corpo. E Jesus vem buscar a igreja, é a noiva, uma noiva ela é formada. Eu só quero dizer para você participar da nossa consolidação. Então, o líder está falando para você, se você ainda não está, começa a fazer isso. Se você, líder, ainda não começou, você está fora do que nós estamos fazendo. E aí você escolheu estar nessa igreja. E eu falo para você, vamos juntos. Vamos esperar Jesus juntos. Os irmãos percebem isso ou não? Pastor, como é que eu faço? Cheio do Espírito Santo. Amém? Obrigado, querido. Uma salva de palmas aí para ele. Pulou no pé só. Amém. Obrigado, irmãos. Pastor, como é que a gente vai continuar? Queria que você entendesse que isso está sendo a posição mais importante que nós estamos tendo. Eu queria chamar os líderes para isso. Nós jejuamos 21 dias. E depois do jejum de 21 dias, nós precisamos entender que você, como igreja, precisa funcionar. E quando você fala com alguém, cuida de alguém, eu não sei se acontece com você isso, você começa a se conectar.
Era tão interessante, irmãos. Acontecia muito comigo. Eu era alguém muito solitário nos meus 17, 16 anos. Eu ia num local, pegava aqueles folhetos da missa. Sabe aqueles folhetos da missa? Eu pegava esses folhetos da missa e eu ia para um hospital chamado Mandaki. Alguém já ouviu falar? Mandaki é um hospital lá em São Paulo. É um hospital, assim, público, mas é um hospital bastante carente. E tinha uma ala que ninguém queria visitar, que era a ala dos tuberculosos. 3 horas da tarde era o horário da visita. Saía eu da minha casa a pé, ia lá visitar os tuberculosos. Porque eu entendia que eu precisava falar de Jesus para alguém. E eu lembro que eu chegava lá, minha mãe falava, onde você está? Eu falei, eu estava mandando aqui. Falou, você vai pegar tuberculose? Eu falei, não, mãe, não vou não. E é tão interessante que eu ia lá para visitá-los, porque precisava de alguém. Era uma forma de eu esquecer das minhas tristezas ou das minhas situações difíceis. Alguém está comigo ou não? Então, é uma das formas de você cuidar de alguém, estar junto com alguém, consolidar alguém, trazer alguém e formar alguém à imagem de Jesus. E de fazer discípulos. Pastor, o que é discípulo? Não é discípulo seu, é de Jesus. Ensinando a guardar princípios. Os irmãos estão juntos? Amém, irmãos? Eu queria que você participasse disso. Fala, pastor, nós estamos fazendo isso? Estamos. Estamos, e nós vamos ter outras pessoas que vão se achegar, e já estão vindo. Eu queria falar um dos propósitos para nós estarmos a fazer esse tipo de evento. Amém? Glória a Deus. Vamos eu queria que nós lêssemos a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus 7, 7. É aqui? Mateus 7, 7. Amém? Queria ler aqui o texto. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nós vamos até o versículo 11. Então vamos até o 12. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Olha o que ele continua. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olha o que ele diz, tudo quanto, pois, querei que os homens vos façam, fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Curva a sua cabeça, vamos ter mais um momento de oração. Pai, nós te pedimos, fala conosco, dá-nos espírito de revelação e sabedoria, no pleno conhecimento de quem é Jesus. Nós queremos que Cristo seja formado no nosso meio. Nós não queremos avançar se a noiva não for formada. Nós declaramos Cristo formado através da palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra penetra, a tua palavra vai aonde nós não podemos ir. E nós te pedimos, espírito de revelação, de sabedoria. Nós declaramos terra fértil, terreno fértil para o plantio dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós estamos nesse empenho da consolidação, mas eu percebo, e aí eu vejo muitos irmãos que eles começam as coisas sem oração. E deixa eu dizer para você, antes de tudo, ore. Antes de qualquer coisa, ora. Pastor, como é que eu paro para orar? Para orar. Faça pequenas orações e nós vamos entender isso. Antes de qualquer coisa, começa com oração. Então nada vai acontecer se alguém não orar. Isso é muito importante. Se alguém não orar, não acontece.
Porque nós agora não somos mais naturais, nós somos espirituais. E as coisas são espirituais, e Deus é espiritual. Os irmãos estão junto comigo? Nós nascemos de novo, e no reino que nós nascemos, que nós somos transportados, tudo acontece através da oração. Nada acontece sem a oração. Os irmãos estão junto comigo? Mas pastor, já está acontecendo. A questão é saber, é de Deus ou não? Porque tudo que se inicia no Senhor termina nele. Os irmãos estão junto comigo? Então nada vai acontecer se alguém não orar. Eu só estou aqui porque alguém orou por mim. Eu só estou onde é que eu estou porque alguém parou para orar por mim. A mulher parava na minha casa toda sexta-feira, ela fazia encomenda de bolos, de tortas na minha casa. E ela parava e declarava a palavra. Ela parava e orava. Eu tenho certeza que Deus levantou ela muitas vezes em oração. Eu não sei você, mas você está sendo levantado para orar. Você está sendo colocado para orar nesses tempos. Você está percebendo que todo tempo você está orando? Hoje está falando, essa semana está falando com uma pessoa. Ela falou assim: em todo tempo eu estou orando, pastor. Eu estou percebendo Deus em tudo. Ela falava, eu conseguia, fiquei conversando com meu marido até 1h da manhã, como nós vimos, era já 1h da manhã. As coisas começam a acontecer no sobrenatural. Você precisa entender que antes de tudo ore, antes de qualquer coisa, antes de sair para a escola, antes de sair para o emprego, antes de sair de tudo, começa a oração, começa orando, começa colocando o seu dia diante do Senhor. Quantos estão comigo? Você está perto do seu filho, ora com ele. Você vai sair de perto dele, ora com ele. Você está perto da sua mãe, ora por ela. Você está longe dela, também coloca. A minha mãe, às vezes eu ligo lá no Brasil, falo para ela, vamos fazer uma oração? Vamos orar? Porque é importante, nós agora nos movemos através da oração. Quantos estão comigo? O Senhor tem colocado tudo o que Ele é e tudo o que Ele tem disponível em nós, para nós, através da oração. Já está disponível. A questão é que o acesso é a oração. O acesso é o pedido. O acesso é pedir. Ele está falando, está ensinando Jesus. Já tem acesso a tudo. Eu estou ensinando vocês que tudo já pode ser acessado. Seu casamento pode ter acesso. A salvação da tua casa tem acesso. A salvação da tua família tem acesso. Você já tem acesso à prosperidade diante do Senhor. As necessidades supridas. Tudo a partir do Senhor. Quantos creem nisso? Amém? Então a oração é algo tão importante diante de Deus que Ele não fará nada até que alguém ore. Será que tem alguém orando nessa nação? Será que tem alguém que está em oração nessa nação? Será que tem alguém se levantando para orar nessa nação? Será que tem alguém que começa o dia? Será que tem alguém que já começa o dia em oração? Porque ele não vai fazer nada até que alguém comece a orar. Ele não vai fazer nada na tua cela, eu líder abençoado, se você não se posicionar para orar, se você não tiver encargo. Deixa eu dizer para você por quê? Porque a forma como Deus move. Pastor, isso é muito legalista, não é não, irmãos. Eu só estou entendendo, o acesso à graça é através da oração. Porque é um relacionamento diante do Senhor. Quantos estão comigo? Amém? Então a falta de oração restringe o céu. Pastor, por que o céu parece estar de bronze? Falta oração. Vai orar. Hora que melhora. Ô pastor, você está falando isso. Irmão, você presta atenção. Toda vez que você não se move em oração, presta atenção, o inferno se move. Você precisa entender que o inferno, ele é algo que acontece e é real. O mundo jaz no maligno. E quando você ora, presta atenção, você restringe o inferno. Mas quando você não ora, você deixa o inferno avançar em muitas áreas. Quantos estão junto comigo? Ô pastor, hoje, agora você está falando meu linguajar. Então tudo começa em Deus. Tudo começa em oração. Tudo começa, pastor, como é que eu oro? Orações simples, de um pedido. Peça para o Senhor. Começa pedindo diante do Senhor. Amém? Então Deus nos criou com liberdade de escolha.
E uma das escolhas que eu estou dizendo para você, escolha orar em tudo. Escolha orar em todo minuto, em todo segundo, em todo momento. Quantos estão junto comigo? Os irmãos falando, muitos já foram alcançados com aquelas senhorazinhas do coquinho, né? Que eles falam, né? Eu lembro que tinha lá quem sustentava a igreja. Eu já participei de igrejas assim. Quem sustentava a igreja era o círculo de oração das irmãs na terça-feira à tarde, que não ia quase ninguém. Lá tinha milagre, tinha poder, tinha vida, tinha graça. Movia a igreja toda, porque a igreja, alguém estava orando, alguém estava intercedendo, alguém estava pedindo, alguém estava clamando, alguém estava chamando a existência, alguém estava movimentando através da oração. Quantos creem nisso? Não, eu fui movido dessa forma. Será que tem alguém lá na sua célula, movimentando sua célula? Porque nada vai acontecer na sua célula se não for através da oração. Quantos estão junto comigo, pastor? O Senhor nos dissesse: tenho todas essas bênçãos para lhe dar: saúde, salvação, sucesso, sabedoria. Você precisa de uma resposta da sua parte. Você precisa consentir e concordar para receber todas elas. Então, a oração é uma concordância para você receber algo que Deus tem para a sua vida. Quantos tem aqui? Mas posso abençoá-lo contrariando a sua liberdade de escolha? Não. Deus não tem como te abençoar, presta atenção, se você não escolheu a Ele. E não escolheu orar. Deixa eu dizer para você, acontece, pode ser aleatoriamente, mas às vezes não tem Deus naquilo que você está fazendo. Quantos estão junto comigo? Então, oração nada mais é de um coração aberto. Lembra da sua salvação? Quantos aqui foram salvos? Como é que você foi salvo? Através do quê? Através do quê? Falando? Não, através do seu coração. Alguém falou uma palavra, que nós vamos ter esses testemunhos no nosso meio, na nossa consolidação. Alguém fala uma palavra, a palavra entra perto de ti, na tua boca e no teu. Então presta atenção, a oração ela é o coração ligado na boca. Tem gente que não entende, tem gente que chega. Existe aqui, não sei se você vai entender, alguém que é de Goiânia, de Minas Gerais vai entender, trieiro, caminho, sim ou não? Sabe o que é um trieiro? É um caminho que você passou tanto por ele, acontece no meio dos pastos, onde passam muitos animais ali em cima, eles pisam sempre no mesmo lugar. Tem gente que só faz isso em oração, anda de um lado para o outro, anda de um lado para o outro, e deixa eu dizer para você, não tem o coração ligado à boca. Eu não sei se você percebe, nós precisamos ter esses momentos conectados diante do Senhor. É o momento onde seu coração fala para Ele, sinceramente diante dEle, onde você fala: Senhor, eu não sei, alguém já foi fazer oração no almoço, aquela oração na mesa, e a oração virou uma vigília, e todo mundo querendo comer logo? Alguém já teve isso? Não? Alguém já teve? Porque alguém conecta o coração, presta atenção, ninguém mais tem vontade de comer. Quem vai comer está ali. Fala: não faz logo oração, agora não é hora de oração cumprida. Os meus filhos estão lá, porque o coração deles não está ligado à boca. Como não está ligado, eles vão fazer oração mecânica. O Senhor abençoe esse alimento, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não é isso? É mecânico. Mas o Senhor fala para você e para mim assim, você está ali e você fala: Senhor, eu nem merecia estar sentado aqui. Me deu aqui um prato de arroz, um bocado de carne, batata. Irmão, quando você percebe ali, você fala: nem merecia, o Senhor me deu. Eu nem merecia e o Senhor colocou aqui na minha frente. Irmão, na hora meu coração se conecta com a minha boca, eu começo a falar. E deixa eu dizer para você, de repente o ambiente fica solene. Porque aquele que está em mim, que é o Espírito, ele se manifesta naquele momento do almoço. Os irmãos estão juntos ou não? Presta atenção. Não trazemos nada para Deus. Isso que eu acho que é importante você entender. Oração não é você trazer nada para Deus. Você não tem nenhuma palavra que não saia da tua boca que Ele já não saiba. Mas a questão é Ele ensinar você a se disciplinar na tua carne. É ensinar você que tem que buscar Ele.
que Ele é soberano, que Ele é superior. Então deixa eu dizer, eu não oro para trazer nada para Ele, eu oro para receber algo dEle. Quantos estão junto comigo? Amém? Quantos estão juntos? Então Deus não pode abençoar alguém que está com a mente fechada, com o coração fechado e com as mãos fechadas. Então a oração é você ter a mente está aberta. Agora, como é que a mente é aberta? Eu tenho um pai que está comigo, eu tenho um pai que me ama, eu tenho um Deus que é o meu pai, ou um pai que é o meu Deus que me ama. Minha mente já está aberta. Jesus fazia isso o tempo todo. Irmãos, se eu desse agora para você 5 pães e 2 peixes na tua mão, você multiplicava? Por que você não multiplicava? Porque você não sabe conectar e nem orar, mas Deus faz isso, fez isso. O menino trouxe aquela comida para Jesus, aquela comida não era para eles, ele queria dar para Jesus. 5 pães e 2 peixes, não se encontrou mais nada, tinha que multiplicar. Como é que ele fez? Coloca nas mãos de Jesus. Só que presta atenção, como que Jesus multiplica? Ele fez aquilo como Deus? Ele fez aquilo como Jesus homem. Ele falou, vocês querem entender como é que é a oração? Ele já ora com a mente aberta. Pai, eu te agradeço. Ele já sabia, irmãos, ele já sabia que era Deus que tinha provido aquilo. Ele já estava com as mãos abertas e livres. Percebe? E ele começa a receber. Mas é tão importante que os discípulos não entenderam nada. Sabe o que acontecia com os discípulos? Eles tinham que, para Jesus, nas mãos de Jesus multiplicava o pão, nas mãos dele não multiplicava. Você precisa entender que Deus vai sempre fazer você voltar para Ele, depender dEle, porque senão você depende de você completamente. Então eles tinham a multiplicação dos pães, eles iam, pegavam aqui os pães, vamos lá, multiplicou, eles pegavam daqui, iam para lá, davam para as pessoas, repartiram o bocado que eles tinham, tinha que voltar para lá, pegar novamente o pão e voltar. É assim que Deus multiplica, é assim que é a oração, a mente aberta, presta atenção, as mãos prontas para receber. Quantos estão junto comigo aqui? Fala comigo, eu creio nisso. Deus está pronto para te abençoar. Pastor, mas se eles estiverem com o coração fechado, com certeza brecaria a multiplicação. Aqui no meio, vamos dizer que Pedro fala assim, eu não quero mais nada disso. Ele chega ali para pegar com Jesus e fala assim, Pedro, não dá. Seu coração está fechado, você não consegue nem ver a multiplicação que eu estou fazendo. Você não consegue nem ver as bênçãos que eu estou liberando nessa terra para você. Você não consegue perceber que eu estou com você o tempo todo. Você tem que ir no velório hoje. E você precisa ressuscitar um morto. E aí? É Sandim que chama aqui? Sandim? Hã? Você tem que ir lá hoje. Tem lá um morto no coisa 4 lá, não sei se tem. E você precisa ressuscitar ele. Um amigo. Irmãos, a ressurreição não aconteceu assim. Como é que ele sabia? Ele falou, olha, ele só dorme. É alguém que estava em intimidade, em oração constante com Deus. Ele chega lá, o que ele fala? Se fosse você para ressuscitar um morto, o que você faria? Vai ressuscitar um morto hoje, o que você faria? Preciso de uma semana de oração, jejum. Presta atenção, mas Jesus estava sempre orado, sempre jejuado. Jesus estava pronto o tempo todo, por quê? Porque não tinha religião, irmãos. A mente, o coração e as mãos de Jesus estavam sempre prontos para receber. Irmãos, presta atenção. Sabe o que acontece com muito de nós? O coração fecha, a mente, as mãos fecham, quando é para dar. E aí, você pensa de forma errada. E aí a oração travou. Falasse para você, irmão, se eu tivesse que ressuscitar um morto, eu ia falar, ó, Senhor, o Senhor vai lá, porque eu não consigo nem ir. Eu já não queria ir, para não passar vergonha. Uma vez eu fiz isso.
Alguém já fez ressuscitação de morto? Alguém já foi para ressuscitar um morto? Alguém já fez isso? Não, só eu? Oh, Jesus! Eu entrei, eu estava na UTI, trabalhava em UTI, mas nessa UTI, nós fomos para uma conferência de jovens, lá em Goiânia. Foi uma das primeiras conferências de jovens, a Jaqueline estava junto. E eu lembro que nós fomos para lá, de repente um rapaz que estava conosco, ele começa a passar mal. Você estava também, Carlos? Não sei se você lembra dessa época ou você estava lá na Bahia, em Salvador. E aí, presta atenção, aconteceu algo tão difícil, porque de repente esse rapaz, ele entra num quadro de sepsemia, ele entra na UTI e morte encefálica. 25 anos. Aí eu tinha que dar notícia para o pai dele, que era do candomblé. E o pai dele já era contra a igreja. Aí seu filho morreu. Eu falei para não ir nessa religião de vocês. Eu falei que esse negócio de vocês era treta. E eu falei, mas nós vamos pagar sua passagem, o senhor vem para cá, ele está aqui. E eu lembro que nós entramos na UTI, eu e um outro pastor. E nós entramos. E lá na UTI nós demos comando. Falamos, Eduardo, ressuscita. Não aconteceu nada. Estou falando para você porque nós temos muita mentalidade religiosa. E aí a nossa mente, o nosso coração e as nossas mãos, às vezes, estão sempre fechadas para receber do Senhor. Então, fala assim, pastor, o que é oração? Oração é você ir pronto para receber algo do Senhor. Nós estamos prontos para receber diante do Senhor? Você sempre quer dar, não quer? Deixa eu dar mais um tempinho para Deus. Vou dar mais um tempo. Presta atenção, irmãos, tudo que você dá para o Senhor é bênção, mas presta atenção, Ele tem mais para dar para você do que você tem que dar para Ele. Você crê nisso ou não? Então Ele fala a primeira coisa aqui, Ele fala para mim e para você. Deus não pode fazer isso, Ele vai me abençoar de qualquer jeito, Ele vai me abençoar de qualquer forma. Tira esse pensamento. Não é assim que Deus trabalha. As bênçãos do Senhor, elas são pedidas, buscadas e batidas. Você vai entender os 3 níveis, amém? Quantos estão comigo? Então a promessa da palavra de Deus é que recebemos tudo o que pedirmos em oração. Como é que estão suas orações? Eu quero desafiar você nessa semana a orar. Eu quero desafiar você a pedir para o Senhor. Irmão, você vai ver que algo começa a mudar, algo começa a ser transformado. Esses dias minha esposa mesmo falou, nós precisamos orar mais pelos nossos filhos, é verdade. Já vamos separar tempo essa semana para orar mais por eles. Os irmãos estão juntos? Percebe isso? Então a gente está percebendo onde falta oração. Porque onde falta oração? É onde falta a graça fluindo. E parou de fluir, nós precisamos perceber que precisamos mais de oração. Para quê? Para me quebrantar mais. Para buscar mais. E o Senhor fala de 3 níveis de oração aqui nesse texto. Olha o que ele diz. Primeiro ele fala do pedir. Você, eu não sei, às vezes vê algumas pessoas nas células, elas contam as histórias das crises delas. Isso é muito ruim. Você não é a história das suas crises. E é muito ruim você encontrar uma pessoa que ela só fala das crises que ela passou. Mas presta atenção, eu sou, a partir do meu novo nascimento, a história das orações que foram respondidas da parte do Senhor. Os irmãos percebem isso ou não? Mas hoje as pessoas estão vivendo só pelas crises que elas passaram. Ela fala, lá em 1989, eu passei por isso e não sei o quê, tive uma crise. Mas e a resposta de oração? Então você precisa entender que a sua história é uma resposta de orações respondidas. De orações respondidas. Nós estamos aqui para ser igreja da oração respondida. Porque se não for oração respondida, não tem por que nós estarmos aqui, não. Não tem por que você continuar liderando. Presta atenção, se não for pela oração respondida. E Deus quer responder às suas orações. Por quê? Porque quando responde, que é a primeira coisa que você faz? Olha, nós estamos desse jeito, o Senhor respondeu as minhas orações. O Senhor tem respondido as minhas orações. Então a história da tua vida são respostas de oração que o Senhor vai fazer para você. Quantos creem nisso? Então o primeiro nível é tudo o que pede
recebe. Fala, tudo que pede, recebe. Então, o primeiro nível de oração é pedir. A posição é como se fosse o átrio da jornada. Quantos aqui conhecem o tabernáculo de Moisés? Tem o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O primeiro lugar é o átrio, é onde tudo que você pede, você recebe. É o primeiro nível de petição. É como que você entra na presença de Deus. E eu quero ensinar você que você não pode entrar na presença de Deus por você mesmo. Você não tem capacidade alguma. E você nem merece nada para entrar na presença de Cristo. Para entrar na presença dele, você tem que entrar como filho. Irmãos, estão junto comigo? E presta atenção, como é que é filho? É não merecedor. E sabendo que não é você, é trazendo o Cordeiro de Deus que tirou e tira o seu pecado. Então, como é que eu entro? Eu estou o tempo todo, eu não entro, eu estou o tempo todo. Você precisa perceber. Então, como é que eu faço isso? Como é que é importante? Deixa eu colocar, vem mais duas pessoas aqui comigo. Vem aqui comigo. Olha como as coisas acontecem. De repente, presta atenção. Ele peca. Presta atenção como eles chegavam no átrio. Como é que o sacerdote chegava no átrio? Ele chegava trazendo, ele pecou, e ele precisa do perdão. Sem perdão não dá para ver Deus. Amém, irmãos? Ele trazia o cordeiro. E ele tinha que trazer um cordeiro sem defeito e sem mancha. Os irmãos estão comigo? Então a primeira forma era pedir. E ele vinha pedir para que a oração dele fosse ouvida. Então ele trazia esse cordeiro. Quando ele chegava com o cordeiro, o sacerdote analisava o cordeiro. O cordeiro era sem defeito. Ele impunha a mão no cordeiro. O pecado dele era transferido para o cordeiro. Quantos estão junto comigo? E a partir de agora, ele era purificado porque o cordeiro passava para ele todo o perdão dos pecados. Os irmãos estão juntos? Amém? O que acontecia? Ele agora purificado e ia embora. E agora o cordeiro, presta atenção que está em pecado, pode ir. Ele ia para casa, o cordeiro agora era morto. Quem que foi assim? Jesus. De uma vez por todas. Então, quando eu chego para pedir, eu chego com o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado. E quando eu chego com o Cordeiro que tira o meu pecado, meu pedido já é só aguardando a resposta. E não é eu só pedindo e colocando a resposta certeira que vai vir. Então esse é o primeiro nível, é no átrio. É você entender que você é perdoado. Pastor, dá um ciricutico. Dá mesmo, porque você entende e você percebe que não é por você, é por ele. Não dá para comparecer diante do Senhor por você mesmo. Você não é alguém purificado demais ou bom demais, como eu tentava achar que eu queria ser aceito pelo Senhor, pelo que eu fazia. Mas não é pelo que eu faço, mas é pelo que o Cordeiro já fez. Os irmãos estão juntos? Então esse é o primeiro passo. Eu pedi então, eu chegava através do Cordeiro que tirou os meus pecados. Esse Cordeiro vai ser morto. E a partir do momento que ele é morto, presta atenção, eu vou entrar em um lugar mais colocado. Ele vai ser queimado no altar. E eu preciso agora pegar as coxas e o peito, que era para oferta do sacerdote. Vamos continuar. Amém? Obrigado. Amém, irmãos? Então, olha o que acontece. Então, o primeiro momento é você pedindo. Está lá em João, 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Olha o que diz. E esta confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que se ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito.
Então a primeira coisa é você chegar confiadamente que Ele está te ouvindo. Primeira coisa que você tem que fazer é acreditar naquele que está com você. É acreditar que Deus não te abandonou. Porque você não vem por você, você vem pelo Cordeiro de Deus que tira o seu pecado. Você não vem por si mesmo, você traz o Cordeiro de Deus que tirou de uma vez por todos os seus pecados. Os irmãos percebem isso? A confiança é nessa. A confiança é assim. Irmãos, estão juntos? Abre lá em João capítulo 15, versículo 7, olha outro texto, para nós entendermos melhor isso. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Como é que a palavra permanece em mim? A palavra permanece no meu coração. Às vezes é uma semana inteira com a mesma palavra. Deus falou comigo na terça-feira sobre isso. Tudo começa através da oração. A igreja precisa orar. Os pais precisam orar. Os homens precisam orar, as mulheres precisam orar. Nós precisamos de oração. Se nós queremos avançar um pouco mais, se nós queremos conquistar essa nação, nós precisamos que as células orem. Nós precisamos de um movimento de oração. Nós precisamos desse mover de oração. Alguém tem que ter orado, alguém precisa orar, alguém tem que se posicionar. Quantos estão com isso diante do Senhor? Então deixa eu dizer para você, crie um memorial de oração. Crie um memorial de oração. Crie um memorial de oração que você está orando. Crie um memorial para você lembrar. Eu orei e o Senhor fez. Eu orei de novo, o Senhor estabeleceu. Eu orei, eu e minha casa servimos ao Senhor. Crie um memorial de oração. Crie um memorial de oração para a sua família toda. Eu lembro que o primeiro batismo que nós fizemos lá na igreja, quando eu estava começando a me converter, de uma vez, minha mãe, a Karina e a minha cunhada foram batizadas. Eu estou falando para você que às vezes era de madrugada pedindo. Alguém tem que orar, alguém tem que buscar, alguém tem que orar por essa nação. Tem pessoas perto de você esperando um clamor, um pedido seu. Quantos estão juntos? Ô pastor. E aí, pastor, como é que é isso? Aí tem o segundo nível. Fala assim, primeiro nível, pedir. Segundo nível, tem momentos que a sua oração não vai ser ouvida de princípio, porque Deus quer que você busque. E buscar o Senhor é um pouquinho mais alto. É um nível de pedir, apresentamos nossos pedidos a Deus com tudo. Quando avançamos para o segundo nível, nós passamos a buscar ao Senhor. Quantos estão junto comigo? Hebreus 11, 6. Olha o que diz o texto. Olha o que diz aqui o texto. Bem-aventurados aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Pastor, o que é isso? O Senhor é galardoador dos que o buscam. Amém? Não é esse texto. Hebreus 11, 6. Mateus, você colocou, mano? O texto estava errado. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que quem existe, mas você crê mais no seu problema do que em Deus. A questão que ele fala, creia que ele existe e que ele se torna o quê? Galardoador. O que é galardoador? Daqueles que o buscam. Tem buscado ao Senhor? Ele fala para mim e para você. Então você precisa entender que você precisa buscar ao Senhor. Então, Ele nos recompensa com a resposta do nosso pedido de oração. E Deus quer fazer isso conosco nessa nação. Essa vai ser uma nação de oração. Quantos creem nisso? Então, a origem da expressão aqui, presta atenção, né? Creia que Ele existe, na verdade, é creia que Ele é. Creia que Ele é. Creia que Ele é o seu Deus, creia que Ele é o seu Pai, creia que Ele é a sua resposta, creia que Ele pode te libertar, creia que Ele te cura, creia que Ele é galardoador, creia que Ele existe. Ele é. Ele é a resposta para o seu casamento. Ele é a resposta para as suas finanças. Ele é a resposta que você precisa. Ele é. Então, buscar o Senhor é você falar, ó, eu creio que Ele é. Lá em Jeremias 29, 13 e 14 diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, mais uma vez, eu faço uma demonstração para você.
Pastor, as coisas estão acontecendo, estão indo. Pode ser naturalmente, que às vezes estão indo. Lá na frente tem uma cilada, às vezes armada. Então o pessoal falou assim, meu casamento está uma bênção. Até acontecer o primeiro entorno financeiro. Os irmãos estão junto comigo ou não? Nós temos que perseverar em oração. Tem alguém que ora na tua casa? Tem alguém que busca o Senhor na tua casa? Você é um deles. Fala assim, eu sou um deles. Então ele fala assim, buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Não faça oração. Presta atenção. De ladainha. Alguém já viu ladainha? É repetidas, sem o coração conectado. Sabe quando você fecha os seus olhos e fala, Senhor, o Senhor está aqui. Sabe aquela oração que você faz? Presta atenção nisso. Aquela oração que você faz na mesa. Fala, Senhor. Quando você entra no teu quarto, aqui é um nível mais alto. Esse nível de pedir, talvez você faça andando por aí, andando nos lugares. Mas deixa eu dizer para você, vai ter uma hora que Deus vai falar para você, começa a me buscar. Fecha a porta do seu quarto, começa a me buscar. Não ache que é só simplesmente pedir. Tem algo maior. Eu estou escondido. Eu vou deixar ser encontrado. Mas começa a me buscar. Quantos estão junto comigo? Então todos sempre começamos pedindo, todavia precisamos avançar para o nível de buscar ao Senhor. Quantos estão aqui? Creem nisso? Então nós lemos que o Senhor se deixa achar para aqueles que buscam de todo o coração. Resolve o teu coração. Quantas pessoas não perdoam? Resolve o perdão no teu coração. Ah, mas eu achei que eles deveriam ter feito mais por mim do que eles fizeram. Resolve o teu coração. Porque a Bíblia diz que a boca e o teu coração estão ligados. Se você não resolve o teu coração, não adianta falar. Porque o coração tem que estar resolvido. Irmãos, Irmãos, eu orei quase 10 anos para a conversão do meu pai. Mas muitas vezes eu acabava com tudo. Por quê? Porque a minha boca falava coisas com o meu coração. Às vezes ele me ofendia, eu pegava e... Alguém estava assim? Tudo que eu tinha orado, acabava com tudo. Tem alguém assim? Só eu que fui pecador desse jeito. Os irmãos estão percebendo o que estou dizendo? O coração e a boca tem que estar ligados. Às vezes vou impor as mãos no meu filho. Na hora, meu coração já se enche de alegria. Às vezes eu vou impor as mãos sobre alguém, meu coração já se enche de alegria. E quando começo a falar, você percebe que aquilo se torna algo profético, algo que o Senhor está liberando. Quantos têm isso assim? Então você precisa entender há ocasiões em que pedir não será o suficiente. Mas tem muita gente aqui começando a buscar o Senhor. Chegou o tempo de buscar o Senhor. Tem gente que já está nesse nível. Quantos estão nesse nível aqui? Fala, quantos creem? Amém? Então, olha o que diz lá em Isaías 45:15. Verdadeiramente tu és o Deus misterioso, o Deus de Israel. Aqui ele fala o Deus que se oculta. Coloca na versão revista e corrigida para mim. Tem uma outra versão, olha o que ele diz aqui. Tem revista corrigida? Olha lá, verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, para você procurá-lo, para você insistir, para você buscá-lo com toda intensidade, para mudar o teu coração a respeito das pessoas. Tem gente que acha que se não resolver o coração, suas orações vão ser ouvidas. Não tem forma de ouvir, se você não resolver o teu coração. Você já viu a pessoa dizendo, fala assim, eu comecei, era uma maravilha, pastor. Nós estávamos numa célula essa semana, e teve uma pessoa que falou assim, pastor, nós começamos, era uma maravilha. Quando eu comecei, eu evangelizava, eu falava de Jesus para um, para outro, para um, para outro. De repente fala assim, o primeiro amor foi embora. Não é o seu primeiro amor que foi embora. É o primeiro amor de Jesus por você que foi embora. É que você não entende que Ele está com você. E aí, presta atenção, o seu coração foi se perdendo e se ofendendo com circunstâncias da tua vida. Você se ofende com o marido, você se ofende com o esposo, se ofende com o filho, você vai se ofendendo. Quando você vai se ofendendo, presta atenção, essas ofensas vão fechando o seu coração. E quando fecha o seu coração, você vai, alguma coisa mudou. Aí você acha que os outros mudaram a sua volta, não foi. Foi você que deixou o primeiro amor de Deus por você. E Ele continua no primeiro amor junto com você.
E ele fala para a igreja de Laodiceia: olha, eu tenho um problema contra você. Vocês deixaram lá o primeiro amor. Tem alguma coisa que deixou lá atrás, alguma coisa que vocês perderam. Essa conexão e vocês vão ter que buscar. Então busca o amor que Deus tem por você. Declara isso, se posiciona nisso. Quantos estão junto comigo? Fala, você crê? Oh, Senhor, vai buscar o Senhor. Vai buscar o amor de Deus por você. Vai buscar isso diante do Senhor. Amém, irmãos? Oh, Senhor. Salmo 56, 9. Olha o que diz lá o texto. Olha o que diz. Quando eu a ti clamar, buscar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Vai buscar o Senhor. Quantos estão junto comigo? Fala, nós vamos buscar o Senhor. Nós vamos estar buscando o Senhor. Jeremias 31, 9. Olha os textos bíblicos aqui para nós fundamentarmos. Sai da revista corrigida, por favor. Olha o que diz Jeremias 31, 9. Olha o que diz: virão com choro, com súplicas, e eu os levantarei, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminhos retos, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ele está dizendo para você: pode ir, você está buscando, você vai ter as pisadas de Jesus, você vai pisar onde Jesus foi, você será cercado pelo Senhor. Olha o Salmo 23, versículo 6, ele diz: certamente que a bondade e misericórdia estarão com você, certamente isso vai cercar, vai cercando você, está cercando a sua vida. Você pode buscar o Senhor, porque bondade e misericórdia já estão com você, e começa a entrar naquilo que o Senhor está com você. Quantos estão junto comigo? Você precisa continuar e não parar. Pastor, eu estou parando. Você não para não. Não para não. Continua. Deixa o Senhor guiar você para os ribeiros de águas tranquilas. Deixa Ele colocar vocês em pastos verdejantes. Deixa Ele conduzir você a águas tranquilas. Quantos estão juntos? Então a oração libera o poder do Espírito Santo, irmãos. Oração libera o poder do Espírito sobre nós. Pastor, eu não sei orar. Começa ensinando alguém na sua célula, ajudando você. Atos capítulo 1, versículo 14, olha que eles estavam todos reunidos. Atos 1, 14, olha o que diz. Pastor, são muitos textos, hoje são. Atos 1, 14. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, 1, 14. Todos esses perseveravam unânimes em oração. Persevera com a sua célula. Persevera com a sua esposa, com o seu marido. Persevera em oração. Ninguém está orando, eu vou orar. Mas ninguém está buscando, eu vou buscar. Mas ninguém está fazendo, busca você. Tem alguém que ora nessa terra, mas todo mundo parou. Não para você, continua, creia, vai em oração, sustenta. Um testemunho de oração. Ele diz, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. De repente o Espírito Santo veio, estava todo mundo reunido e orando. Reúne alguém para orar. Reúne alguém para buscar o Senhor. Reúne a sua casa para orar. Quantos estão juntos? Pastor, isso vai acontecer, eu creio. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4, olha o que aconteceu. Atos 2, conversa não, presta atenção aqui. Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estava todo mundo orando. Reúne alguém para você, para orar. Reúne alguém para orar. Pastor, e o último nível? Para tudo que bate, a porta vai se abrir. Sabe o que acontece, irmãos? Quem não tem o nível de pedir e nem buscar, não consegue o terceiro nível. Sabe o que é o terceiro nível? Intercessão. Pedido para bater é alguém batendo a porta por alguém. Às vezes nós estamos tão preocupados com nós mesmos, porque você não entendeu a graça do Senhor por você, e você não tem a disposição de interceder por ninguém, porque não pediu, não buscou. Esse é o terceiro nível de intercessão. Tem pessoas precisando das tuas orações. Tem pessoas precisando que você interceda. Tem o vizinho de cima, o vizinho de baixo, do lado, da direita ou esquerda. Mas nós estamos falando do terceiro nível. É o seu coração completamente disponível. Nós precisamos dessa nação.
Irmãos, quantos casamentos estão indo embora? Tem gente que já foi embora faz muito tempo nessa nação. Já não acredita mais. Porque não tem dinheiro, então não acreditam mais. Mas não é porque não tem dinheiro, presta atenção. Essa terra será muito bendita diante do Senhor. A prosperidade vai vir para essa terra novamente. Acreditem ou não acreditem, isso tem a ver com o Senhor e não com você. A questão é, nós precisamos orar. Nós precisamos entrar nesse nível de oração. Abre lá em Isaías 59:16, olha o que diz. Pastor, quanto esse texto? Eu vou mandar depois para o seu líder, ele pega aí e passa para você. Viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se do que não houvesse um intercessor, pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação e sua própria justiça o susteve. Deixa eu dizer para você, tem ninguém que ora. É tão interessante que Daniel, ele leu o texto de Jeremias, que em 70 anos, depois de 70 anos de cativeiro, viria chuva abundante sobre Israel. Pode subir o teclado, quem está no teclado hoje? Dá para ela subir? Acompanha ela só, não só por aqui não, só por ali, por favor. Israel, não tinha ninguém que intercedia. Daniel se levanta em oração. Sabe, irmãos, tem gente que não percebeu ainda que é tempo de chuva sobre Portugal, mas você está tão ocupado com muitas coisas que não dá para levantar para orar. É que nós estamos tão preocupados em suster, em manter, em acontecer, em fazer. E deixa eu dizer para você, nós estamos no tempo de chuva sobre essa nação. Intercessor é aquele que sabe orar pelo tempo que é chegado nessa nação. Sabe, Paula? Chegou o tempo. Ah, mas será? Chegou o tempo de intercessores começarem a se levantar. Ou você acha que você veio de lá para cá só para viver a sua vida? Só para viver você mesmo? Estamos chegando nas cidades. Cidade onde não tem célula, onde não tem ninguém, onde parece que ninguém busca. Nós estamos chegando, alguém vai começar a orar lá. Alguém começa a orar no condomínio onde você está. Alguém começa a orar, alguém começa a interceder. Porque sabe que é o tempo de chover, mas ainda não está chovendo. Então precisa de alguém para interceder. Precisa de alguém para buscar. Precisa de alguém que bata na porta. E o Senhor está falando para a gente, olha, chegou o tempo de fazer isso. Cuidado para não ficar preocupado com o que você está fazendo. Cuidado para não ficar preocupado com o ganha-pão. Porque o pão eu vou prover. Mas as vidas, se você não fizer, alguém vai tomar o seu lugar. Você será tirado e alguém será colocado no teu lugar. Daniel começou a interceder. Ele falou, mas espera aí. Se Jeremias profetizou e não aconteceu, é porque nós estamos no tempo que era para acontecer e ainda não está. Então alguém precisa começar a interceder. Alguém precisa buscar. Quantos estão junto comigo? Hã? Lucas capítulo 1, versículo 18, de 1 a 8. Olha o que nós vamos ler. Presta atenção. Então perguntou Zacarias, Lucas capítulo 1, Lucas 18, capítulo 1, versículo 8. Ainda bem que tem os textos. Disse-lhe Jesus a uma parábola sobre o dever orar sempre e nunca esmorecer. Olha aqui, ele vai falar de uma parábola de orar sempre, de acreditar sempre, de alguém intercedendo sempre. Olha o que acontece, olha o 2. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Talvez você conheça um lugar desse. As pessoas já respeitam a Deus, já não querem saber de Deus. Mas olha que interessante. E havia também naquela cidade uma viúva. Olha, ela não está mais preocupada com o casamento. Os filhos já foram embora. Não tem mais nada que se preocupar. Olha que interessante, essa mulher vai ser aqui aquela que vai começar a bater. E olha que interessante que ela vem, que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disso disse consigo, bem, eu não temo a Deus, nem respeito homem algum, presta atenção nisso. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar.
Olha o próximo, 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Olha o que ele fala. Deus não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que nele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Olha o 8 finalizando. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A questão é, será que ele vai achar fé na tua casa? Porque eu digo para você, quando vier tempos de perseguição e tribulação, eu não sei se você vai sustentar a sua fé, se não tiver o pedido, a busca e o bater. Porque hoje nós estamos parecendo o clube das baratinhas. E nós precisamos entender, tem coisa para fazer, tem um corpo para edificar, tem vidas para ganhar. Bênção demais. Mas nós temos um rumo, nós estamos indo para um rumo. Irmãos, percebe? Mas pastor, estou tão preocupado com o meu casamento. Ora para o Senhor, busca primeiro lugar, o resto vai ser acrescentado. Estou preocupado com outras coisas, o Senhor está dizendo. Essa mulher estava querendo, julga a minha causa, batendo de dia e de noite. De dia e de noite, de dia e de noite, batendo. É a intercessão. Será que tem alguém para você interceder? Interceder requer busca e perseverança. Eu não. Busca, persevera. Persevera em oração. Fala para alguém, a hora que eu parar de orar, me ajuda. A hora que eu parar de buscar, me ajuda. Dentro para fora. Essa música? Dentro para fora? Essa? Vem. Bem, você precisa perceber. É o Deus que começa a movimentar em você para interceder. Conhece alguém que você precisa interceder hoje? Hã? Quantos creem? Hã? Olha o que diz Jeremias 33:3, eu finalizo aqui. Invoca-me, eu te responderei. O que mais que ele diz? Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, e você não sabe. Leia o texto novamente, leia para quem está do seu lado. Invoca-me e responderei. Você crê nisso? O plano de Deus é multiplicar rebanho, irmãos. Deus quer multiplicar esse rebanho aqui. Deus está multiplicando os rebanhos nas células. Eu estou disposto a fazer a consolidação. Tem gente que nem falou, porque não tem importância. Por quê? Porque é importante, sabe o que é? Eu fazer outras coisas, pastor. Estou preocupado aqui. Preocupado em ganhar dinheiro. Estou preocupado em sustentar. Pensa demais isso. Tem gente que vai chegar um momento que só as vidas importam. Os irmãos percebem isso? Tem que trabalhar? Tem. Tem que ter a minha casa, minha família? Tem. A questão é, tem coisa para fazer. Tem vidas para ganhar. Tem forma de multiplicar a igreja. O rebanho precisa ser multiplicado. A questão é que ele multiplica no que você vê. Você está vendo um Deus sobrenatural que te ama, te perdoa, que está com você, que não falha com você. As pessoas precisam conhecer isso, elas não conhecem lá fora. Sabe o que elas conhecem? Um Deus que está pronto para punir, que está pronto para descer o cajado na cabeça. Entenderam nada? Alguém conhece esse Deus? Vamos orar. Vamos orar. Pergunta para quem está do seu lado. Vamos orar. Vamos pedir.